Saudações, amigos, boa noite. Cá estamos com mais uma noite sobre o assunto e a temática ufologia, tecnologia e afins. Lembrando que vocês podem fazer perguntas no chat. Hoje, como nós não temos nenhum convidado e eu não preparei nada em especial, nós vamos fazer uma abertura assim bem ampla relacionada à ufologia. O que eu preparei foram algumas fotos aqui sobre Marte, né, um estudo que nós vamos fazer sobre Marte, que é bem interessante. Mas vamos aproveitar e tirar as nossas dúvidas, né? Nós já tivemos aí vários convidados. Tivemos o professor Fábio, tivemos a Sara, tivemos o Gevaed, também o André semana passada. Tem outras pessoas que estão aí para confirmar. Provavelmente a semana que vem vamos ter o professor Laércio Fonseca. Ele já confirmou, ele já topou, aceitou de primeira o convite, sem titubear. Só não finalizamos ainda a data, tá? Porque realmente o tempo dele é bem complicado. Mas provavelmente seja... perdão, não na quarta-feira que vem, porque é carnaval, né? Semana que vem não teremos programação, tá, gente? Semana que vem não haverá programação à noite, justamente devido a diversos fatores. Uns viajam, outros não viajam. E aí nós vamos aproveitar para fazer um descanso aí na semana que vem na Rádio da Terra. Então, semana que vem não há programação ao vivo comigo, tá? Talvez possamos ter algumas outras programações, mas ao vivo, a semana que vem, vamos ficar de folga. A energia do carnaval eu prefiro fazer tipo um retiro, um repouso, um descanso, estudar, meditar, para que a gente possa dar um tempo relacionado a tudo isso. Tá ok? Então, já avisando vocês, a semana que vem não haverá programação na Rádio da Terra. Quero também fazer um outro alerta aqui, uma outra informação, passar para vocês, que até o momento nós arrecadamos 500 e, se não me engano, foram R$550, alguma coisa perto disso, na Rádio da Terra, de doações. E como isso não dá para comprar nem um terço do equipamento que nós precisamos, então eu vou destinar esse dinheiro para divulgar a Rádio da Terra e comprar um novo microfone, um microfone com maior abertura e que fique 2 de reserva para quando tivermos convidados ao vivo aqui na rádio. Esse dinheiro dá para fazer somente isso. Vamos divulgar a Rádio da Terra, já iniciei um processo de divulgação, inclusive o nosso amigo Carlos André Dias, que está aí na rádio, Carlos André Brum, ele trouxe algumas sugestões relacionadas a isso. Então nós vamos fazer uma ampla divulgação da Rádio da Terra, porque nós precisamos aumentar o número de ouvintes, né? Trazer ouvintes novos. Não podemos ficar com os ouvintes que temos nesse momento. Claro que a cada dia está crescendo mais. Já temos aí 1.800 curtir, né? Aí no site da Rádio da Terra. Vocês podem ver isso, é bem abaixo do chat. 1.838 pessoas já curtiram a Rádio da Terra, porém são pessoas que passam, né? Nós precisamos de pessoas que fiquem, que compartilhem, que entrem nessa energia, que curtam essa energia da verdade. Energia da verdade, é isso mesmo. Algumas pessoas talvez não aceitem convites para estar aqui, justamente por saberem que não estão falando a verdade. Isso acontece. Não quer dizer que também que todos que vêm falam a verdade, tá? Mas algumas pessoas já sabem disso. Sabem que aqui a gente curte o que é. Nós não vamos dar abertura para viagem apenas, né? Claro que muitas pessoas podem viajar com lógica e deixar que isso fique próximo de uma verdade. Aí faz parte do nosso aprendizado, ser enganado ou não por essas pessoas, né? Mas que bom, né? Se houver também pessoas voltadas para um outro lado, mas que tem uma lógica, que tem uma didática, que bom, é um bom trabalho também. Aí é questão da gente aprender, da gente realmente se lançar no tema de estudo, no tema da nossa percepção
e da nossa intuição. Tudo faz parte. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Marte, tá ok? Sobre Marte, vou mostrar algumas fotos aqui. E lembrando, nós tivemos esses vários palestrantes aí nos últimos tempos. E vamos abrir também a perguntas. O que você achou desses palestrantes? Como foi isso para você? Ficou alguma pergunta no ar? Ficou alguma coisa que, sabe, não teve uma resposta 100%? Ou algo que não tivemos tempo de perguntar? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, olha só, estou abrindo a possibilidade de conversarmos abertamente sobre o tema ufologia, tecnologia. Opa, voltei! Saiu fora aqui a conexão, vamos torcer para que não aconteça mais. E só para certificar, todo mundo está ouvindo bem aí? Dá um oi para mim, por gentileza, só para saber se tudo está ok. Então, hoje nós vamos falar também sobre tecnologia, vamos conversar sobre efeitos que estão sendo avistados em Marte. Então, isso é uma tecnologia de projeção holográfica de uma imagem. Lembra que há tempos atrás, quem está ligado, né, nas tecnologias, nas artes, vamos assim dizer, feitas, realizadas pelo sistema, muitos falam sobre conspiração, projeto Bluebeam. Pois é, isso já está ocorrendo, os testes já estão acontecendo. Isso, né, é um holograma gigante. Então imagina você numa reunião, assistindo uma apresentação, né, em praça pública, por exemplo. Há uma dificuldade muito grande de você enxergar quem está ali, né, no palco. Então imagina milhares de pessoas e você ao longe, você não consegue ver quem está no palco. Hoje em dia, nos shows, nas apresentações, nos grandes comícios, o que eles fazem? Colocam telões, né? Que é para você poder ver, para você poder acompanhar, senão você fica numa distância muito grande e não consegue acompanhar. E claro, pensando em cada vez como melhorar isso, hoje já existe então a tecnologia do holograma. Então a pessoa salta no espaço, a pessoa vai lá para cima, a pessoa se transforma num gigante e todos conseguem assistir. Maravilhosa tecnologia, imagina só que coisa fantástica. Mas me diz, será que é usado só para isso? Será que muito daquilo que nós vemos, muitas das informações que hoje passam na televisão, será que já não é uma tecnologia que nós não sabemos? Vocês sabiam que o relógio digital ele foi desenvolvido pela NASA para ser utilizado, obviamente, nos astronautas, né, relacionado a peso, não ter problema de magnetismo, entre outros. E isso só foi liberado para o uso público décadas depois de ter sido inventado, porque eles já haviam aprimorado outras tecnologias. Vocês sabiam que quando libera-se uma tecnologia para nós, aquilo já é obsoleto? Tudo que hoje você vê, nossa, que tecnologia, que o computador faz isso, que o computador faz aquilo, na realidade, quando libera para o povo, é porque eles já têm o pleno domínio daquilo e têm uma tecnologia 3, 4 vezes mais avançadas. Até o que eles vão lançar o ano que vem já é obsoleto. Aquilo que está sendo desenvolvido, né, que vai ser divulgado, normalmente a tecnologia já é obsoleta. É só uma questão de tempo para liberar para nós. Então, quando essa tecnologia aí desse presidente, né, está sendo usado ali para deixar o povo totalmente hipnotizado, maravilhado com o seu discurso lá no Oriente Médio, se isso está sendo utilizado lá, e num país que a tecnologia não é conhecida como uma das melhores,
Imagina o que China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França já não tem. Será que muitos dos efeitos que nós vemos, inclusive efeitos aí tidos como ufológicos, efeitos climáticos, será que não tem um monte de holograma, né? Um monte de efeitos de holograma, uma categoria aí tamanha dessas tecnologias sendo divulgadas? Então eu vou deixar isso para nós pensar. O Jairo colocou, isso era ficção quando era criança e agora é realidade. Hoje em dia é até difícil fazer um filme de ficção científica, né? Porque tudo aquilo que era ficção científica já se tornou realidade. Quando nós vimos há 30, 40 anos atrás um capacete com microfone e na tela digital uns números, né? Isso era, nossa, que coisa maravilhosa. Hoje isso é normal, se um filme não tiver isso, é um filme ultrapassado. Então, o que mais tem para inventar? Né? Quase tudo que era tecnologia, que era ficção científica, já existe, o homem já conseguiu fazer, já conseguiu duplicar, replicar. Então está até difícil fazer um filme de ficção científica. Interessante, né? Pensaram nisso? E agora nós temos aí esse holograma imenso, enorme. Eu não lembro o nome do presidente aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na Turquia, né? É o primeiro-ministro da Turquia fazendo essa apresentação. E existem vários. Se vocês forem procurar, existem hoje shows, né, gravados que você já não consegue distinguir o artista real e ao lado dele é feita uma projeção holograma. Daqui a um tempo nós vamos assistir show gravado por holograma e você vai pensar que é real. A pessoa de repente está em outro lugar, não está ao vivo com você e vai ser transmitido apenas o show. Vai ser possível fazer 10 shows ao mesmo tempo. Imagina, a pessoa está fazendo um show lá em Nova York e esse mesmo show é transmitido ao vivo no Japão, na China, no Brasil, na Venezuela, na Alemanha. E a pessoa vai interagindo ali com o povo, né? E você olhando, pensando que está ao vivo. Até onde será que a tecnologia chega? Mas por que eu trouxe isso? Certa vez, eu só não vou falar o nome aqui porque é complexo, né? Quando a gente dá nomes, depois, nossa, o povo vem e se revolta. Mas certa vez, quando eu estava fazendo um curso na Espanha, o meu professor, ele já trabalhou como agente na parte Psi, né? Psi significa de sensibilidade, sensitividade, paranormalidade, paracia. Ele me mostrou, né? Eu não vi o aparelho, mas ele mostrou os relatos, que uma determinada vez, eles, numa reunião, o chefe lá do grupo falou, olhem só isso. Ele estava numa mesa redonda e no meio da mesa apareceu um anjo. Tá? No meio da mesa apareceu um anjo. E aí ele falou, esse é o anjo X. Tá? Foi esse anjo que apareceu para tal pessoa no ano de 1000 e tanto, e a partir daí nós criamos a religião tal. É um projeto nosso para ver como que a humanidade procede com uma religião criada por nós, e nós estamos monitorando essa religião, que foi baseada em um holograma de um anjo que nós criamos. Ou seja, há mais de 100 anos atrás, eles já estão fazendo isso. É uma religião relativamente nova. Eles já estão fazendo isso. Muito antes de divulgação, muito antes de Primeira e Segunda Guerra Mundial, já havia essa tecnologia usada para algumas finalidades ultra secretas. Esse foi o depoimento que eu tive ao vivo da pessoa que eu fui fazer o curso, né? Sobre o curso, e essa pessoa fica para um outro momento, não é o tema aqui,
mas foi uma pessoa que trabalhou na parte secreta de Psy, né, para a CIA e as demais aí, sociedades secretas americanas. E agora, né? Como que isso tudo vai se dar aqui para nós? Então nós não sabemos exatamente onde está a verdade, onde está a mentira. Só sabemos que hoje tudo realmente é complexo e nós temos que ter muito mais cuidado. Muito mais cuidado para afirmar, muito mais cuidado para qualquer tipo de informação. E agora eu vou passar um outro estudo, né? Eu comentei anteriormente sobre Marte e eu quero mostrar para vocês algumas imagens sobre isso. Eu vou só fazer uma liberação aqui das imagens que estão no meu Facebook para conseguir passar as imagens para cá. Volto já já, só um minutinho, ok? Então vamos lá, a continuação do nosso programa, imagens. Vamos analisar essa imagem. Vamos olhar essa imagem. Eu vou pedir para que você olhe detidamente por um momento essa imagem. Essa é uma fotografia, ela foi colorizada, tá? A original não é assim, a original é preto e branco. Uma fotografia colorizada do planeta Marte, ok? Então uma fotografia que foi colorizada. Colorizado significa foi colocado cor nela, né? Do planeta Marte, tá ok? Essa fotografia mostra a princípio esse bloco de pedra, né, como se fosse um bloco de pedra numa forma em gota. E olhando na ampliação, nós começamos a ver algumas coisas diferentes. Então aqui está uma ampliação. Vocês conseguem ver na parte inferior, na parte de baixo, do lado esquerdo, que existe uma marca no chão parecido com um caminho, como se fosse um S, né? Parece até aquele S do Senna. Na parte inferior esquerda, no solo, existe ali como se fosse um caminho, né? E esse caminho aponta lá para a entrada, a parte de baixo da pedra. Conseguem ver isso? E na parte de baixo da pedra existe um pontinho preto, né? Um pontinho escuro, tá? Então é uma imagem colorizada. Quando se coloriza uma imagem, fica mais fácil da gente visualizar do que o preto e branco. Então existem pessoas craques em fazer colorização de imagem, tá? Se você clicar aí nessa imagem, você vai sair um pouco do chat, mas ela vai ampliar. Mas vamos tentar acompanhar pelo chat para evitar de você perder, tá? Então agora vamos olhar um pouquinho mais ampliado uma porta. Conseguem ver que existe uma porta, uma entrada, um buraco, uma fenda nessa estrutura? Então o que acontece? Algumas imagens a NASA liberou, né? Na realidade milhares de imagens estão liberadas, todas elas ou em preto e branco ou naquela coloração meio avermelhada, né, que a NASA insiste em colocar somente aquela coloração. E aí nós vamos ver, né? Puxa vida. Claro, vejam gente, eu estou me baseando nessa imagem. Existem as referências de quem extraiu isso do site da própria NASA. Eu não vou colocar tudo isso agora aqui porque é uma encheção de paciência aqui terrível, mas são imagens coletadas e colorizadas do próprio site da NASA, tá? Então olha só, lembra aquelas teorias que nós já conversamos aqui? Bel Marduk, né? Nossa querida amiga Bel Marduk, que já comentou sobre o planeta Marte, que tanto ele quanto a Lua são habitados, né? Ou pelo menos eram habitados, né? Que o que aconteceu na época lá dos Anunnakis que vieram para cá,
houve uma guerra, uma briga, uma parte disso foi para a Lua, uma parte foi para Marte, e ficaram condenados a viver ali sem ter tecnologia para sair, segundo afirmam alguns. Vocês devem recordar também que eu já comentei com vocês sobre uma experiência que eu tive em Marte. Lembram disso? E essa experiência bate com todos os relatos, pelo menos de uma forma mais ampla, com todos os relatos sobre vida em Marte. E agora as fotos estão sendo analisadas, estruturadas, e também nós temos fotos assim interessantes sobre a Lua. Inclusive existe um vídeo, um filme documentário sobre a Lua colorizada que é fantástico, fantástico. Então nós dependemos o quê? O que a NASA faz? Ela divulga fotografias distantes e de baixa resolução. As fotografias coloridas de alta resolução eles nunca divulgam. Raramente eles colocam uma fotografia colorida. Por quê? Que é justamente para dificultar o nosso entendimento. Tá? Justamente para dificultar todo o nosso entendimento. Complicado, né? Muito complicado. E eles manipulam as imagens. Então hoje nós não sabemos mais qual é a imagem real e qual a imagem não é real. Existem as imagens da Lua. E um detalhe, astrônomos amadores que têm telescópios de alta potência já mostraram essas estruturas. Na Lua, então, mais ainda. Uma vez eu até lancei uma proposta num grupo de ufologia, que é relativamente fácil a gente mesmo ter essas imagens. Claro que não com a distância que a NASA tem de fazer foto de Marte, mas da Lua nós podemos fazer fotos impressionantes da Lua. Basta ter um posicionamento e um telescópio profissional. Juntando pessoas, grupos, para adquirir um telescópio, nós teríamos imagens fantásticas que ninguém tem e não se divulga. Mas é interessante, as pessoas não se juntam para quase nada. Assim como aqui mesmo, na Rádio da Terra, a gente está tentando se juntar para comprar um mero computador e não conseguimos. É complexo, Então é por isso que tudo está como está. As coisas estão aí porque precisa estar da forma que está. Nós vamos estudar, nós vamos estudando. Então essas imagens que aí estão são imagens muito interessantes para que a gente tenha uma noção daquilo que nos escondem, daquilo que não é mostrado para nós sobre Marte. Então eu vou passar algumas imagens, olhe mais aí alguma. Essa imagem é Marte, estamos falando de Marte aqui. São imagens coletadas pela NASA, elas foram colorizadas, não foi colorizado pela NASA, ok? Não foi colorizado pela NASA, foram colorizados depois por outros pesquisadores, especialistas, para justamente colocar mais facilidade para que a gente possa ver. Isso existe na Lua, tá? Eu já falei sobre isso bem no comecinho. Outra hora nós podemos voltar a falar sobre a Lua, que também é extremamente interessante. Inclusive, existem pontos luminosos na Lua, só que estão mais do outro lado, No lado visível nosso são poucas, mas do outro lado existem cidades lá dentro. Isso já foi fotografado. Quem assistir a Farsa da Lua, o vídeo, que é um documentário muito sério, você vai ver. Na terceira dimensão, Ítalo, existe vida na terceira dimensão, na Lua e em Marte, não só nas outras dimensões. Existe vida, sim. Aquilo que nos mostram na televisão, a grande maioria é ficção. Aquela sonda, aquele robô explorador, era para ter a sua vida ativa em Marte apenas de alguns dias, eu não me lembro, alguns dias, algumas semanas, e a bateria
dele ficou carregada durante muito mais tempo. Alguém foi lá e ajustou a bateria. Quando ele virou, alguém foi lá e ajustou, né? Quando caiu poeira, limparam a poeira da câmera. Ou seja, existem pessoas lá fisicamente brincando, né, com esses robôs, brincando conosco, né? Olha só, dá uma olhada aí enquanto vocês estão aprendendo. Então é complexo a gente ter essas informações pela metade. Então, graças a algumas pessoas que lutam para trazer informações para nós, é que nós podemos ter. Olha que maravilha essa outra imagem que eu vou colocar, também colorizada, tá? Lembrando disso, colorizada, né? Vales, montanhas, aí são como se fossem florestas, né? Pequenas florestas fossilizadas, ou não, a impressão que dá é que elas estão fossilizadas, petrificadas, né? Essa impressão que dá, mas pode ser que essa seja a forma natural, tá? Pode ser que isso seja a forma natural. Então, quem está chegando hoje, ou melhor, quem está chegando agora aqui na Rádio da Terra, nós estamos batendo um papo aqui sobre a vida em Marte. Análises feitas das fotos divulgadas pela NASA. Obviamente, essas fotos colorizadas, né, para que a nossa visão se torne mais aguçada, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Não são as fotos originais da maneira que vieram, ou melhor, são as fotos originais apenas alteradas na cor, que faz com que a gente possa visualizar melhor. Olha só, um obelisco. Eu não lembro agora o cálculo que fizeram desse obelisco, de dezenas de metros ou centenas de metros de altura, inclusive com a sombra no final, né? Na beira de um precipício, na beira de um penhasco. Extremamente humano isso, né? Não há uma obra natural, pode até ocorrer, mas não se sabe de uma obra natural que tenha essas características. A natureza, ela faz tudo de certa forma, ou circular ou amontoado, né? Rajado, mas nunca em formas plenas, retas, paralelas, desta forma. Então são objetos ou megalitos, né, que são grandes pedras que precisam ser cunhados, forjados por mãos humanas ou não. Olhem essa outra foto lá embaixo, né, mostrando um vale com uma formação muito estranha, uma formação rochosa diferente. Então há diversas imagens de Marte, estou mostrando hoje aqui apenas algumas para ilustrar esse bate-papo. Mais uma com esses pontos, né? Que com certeza as sondas fotografaram isso de perto, só não foi mostrado para nós, infelizmente. A próxima imagem, que está aí esverdeada, também ela não é assim, né? Ela é preta e branca. Mostra ali um tipo de uma cidade ou construções em formas retilíneas, em formas não naturais, inclusive com um círculo no meio, talvez seja um dome, né? Que talvez seja ali uma entrada, aquelas entradas de naves. Existe um filme muito ruim, o filme, mas tem uma imagem, melhor, tem uma imagem, produção de imagem muito interessante. Desculpa, que Deu a Louca nos Nazis. Se alguém puder pesquisar isso aí na internet e postar pra gente, vocês vão ver fotos interessantíssimas, e quem assistir esse filme vai sacar muita coisa. É um filme ruim, ele é meio engraçado, é meio cômico, ele era para ser um filme legal, mas conseguiram estragar o filme. Porém é um filme que fizeram uma salada de informações e contra-informações, mas com grandes verdades no fundo. Então você tem que ter paciência, porque é
É bem chatinho, né? Bem bobinho até o filme. Começa interessante, mas se torna bobinho. E ele mostra grandes verdades e vocês vão ver construções na Lua relacionadas a isso. Claro que é animação gráfica, mas para eles fazerem aquilo tem uma base. Vou mostrar uma outra foto linda, muito bonita, também colorizada. Isso, esse filme mesmo. Vale a pena assistir para vocês pesquisarem essas informações. Olha só que bonito, né? Essa coloração, isso também foi feito. E essa colorização é técnica, tá, gente? É uma técnica aproximada da realidade, porque existe técnica para fazer isso. Não é pintar à toa, não. Então é mais ou menos a realidade. Então olha só que cores fantásticas que existem em Marte. Uma cratera e um dome lá dentro. Talvez seja um lago congelado, algo parecido com isso. Mas é muito, muito interessante observar que a realidade não nos mostra. A realidade está aí e ninguém quer nos mostrar. Ninguém quer chegar e falar: gente, ó, tá tudo errado. Para tudo que eu preciso descer desse trem. Então aí, a continuação daquelas imagens estranhas, né? Rochosas, formações rochosas estranhas. 3 pontos totalmente anômalos, equidistantes. Obviamente, isso também não é um fenômeno natural, isso tem uma função. Essa outra imagem que eu vou postar nesse momento é uma imagem bastante embaralhada. Existe ela mais colorizada, mas eu não peguei. Eu peguei para vocês verem como que a NASA mostra. A NASA mostra assim, aí você passa o olho a grosso modo, não vê nada. Mas se você observar bem, você vai ver que tem um triângulo aí. Um triângulo perfeito. Então há aí uma construção em baixo relevo, não é uma construção em alto relevo, delimitada por este triângulo. Isso não é um fenômeno natural. Isso é um fenômeno artificial. Mais uma imagem muito interessante. Olhem só. Objetos, seres, coisas, casas, não dá pra gente definir. Como se estivesse numa manada, né? Um atrás do outro, migrando de um lugar para o outro. Olha só que imagem incomum. Para quem está chegando agora, estamos mostrando imagens que foram retiradas dos sites, né, do site da NASA. Imagens que foram trabalhadas no sentido de ampliadas, colorizadas, algumas sim, outras não. Olhem essa, depois vocês podem ampliar, né? Se você clicar na imagem, ela amplia, tá? Ela abre uma paginazinha separada, ela vai ampliar. Aí você vai ver, isso é como se também fosse uma floresta. Uma grande floresta petrificada. Por algum motivo isso ficou dessa forma, petrificado. Mas será que é petrificado ou natural é assim? A imagem que eu vou mostrar agora é uma imagem muito borrada, não temos nitidez, mas é um objeto flutuante na atmosfera. Estava bem baixo, pertinho do solo, né? Até tem uma aparência de algo ao lado, um ser, um bicho, alguma coisa assim, mas é como se fosse uma nave. Lembra aquelas naves que o filme Guerra nas Estrelas usava muito? É bem parecido. Se você for olhar, é muito parecido. Aquelas naves pequenas, é como se fosse ter uma moto flutuante. É muito parecido isso aí, né? Ou as pequenas naves mesmo. Mas você pode até subir em cima, né? Não dá para subir embaixo, mas você pode subir, colocar ali e colocar o bumbum, colocar o pezinho e dar uma voltinha. Planeta Marte. Interessante, não é? Então são imagens reais, estão disponíveis no site da NASA. É uma questão de você procurar, porque eles lançam milhares de imagens pequenininhas, que é justamente para dificultar a procura.
mas quem tem tempo, paciência, né? Quem já está aí com a vida ganha e pode fazer isso, tem a peculiaridade de depois transformar isso público, e nós temos que agradecer. Temos que agradecer a essas pessoas que com seu tempo mostraram isso para nós. Aí está uma imagem onde mostra exatamente esse sistema de colorização e ajuste de níveis de cor. Tá? A primeira imagem acima, avermelhada, essa textura, né, de terra vermelho, laranja, marrom, vermelho, laranja, é como a NASA mostra para nós. Essa é uma imagem oficial da sonda Spirit. E aí o que os pesquisadores fazem, né? Isso aí a princípio não existe, né? Essa cor é uma cor falsa, é uma cor forçada, porque na natureza não existe isso, tá? Não há uma cor só. A Lua você olha como cinza, por quê? Porque nós estamos distantes e aquilo ali é o reflexo da luz, mas lá ela tem cor. Tá? Chegando próximo, você vê a cor, tira o reflexo, acaba o reflexo do Sol, o reflexo da luz, e você vê a cor, porque a Terra é formada de diversos compostos químicos. Uma pedra tem uma composição química diferente de uma areia, de uma terra, de uma outra pedra, de uma rocha, e isso muda a cor, não é da mesma cor. Tudo tem uma coloração diferente. Então eles colocaram embaixo, fizeram um ajuste, mostrando a provável foto real. Seria essa de baixo, que você vai ver que é muito parecido com as nossas montanhas aqui mesmo do Brasil. Não há diferença nenhuma, absolutamente diferença nenhuma, né? É muito, muito interessante. Vou continuar aqui nas imagens. Araguaci postou mais uma aí, exatamente isso, muito interessante. Olha só essa que eu vou postar agora. Opa, acho que não foi. Acho que travou aqui. Só um minuto, por gentileza. Agora foi. Olha, mais uma imagem. E nessa imagem nós podemos ver até expressões ali de talvez uma cobra, uma máscara, uma medusa, como se fossem restos fósseis, né? Ossos misturados com pedras. Na ampliação você vai ver ali diversas formas que raramente poderiam ser formas naturais com tantos detalhes, como se fossem petrificados, né? Uma mistura de ossos e uma mistura de formas petrificadas. E para ver uma petrificação dessa forma, vocês sabem, né, o que ocorre. Normalmente são explosões atômicas, são efeitos não naturais que causam isso. Ou até mesmo um grande terremoto, uma grande convulsão que pode vir ali e petrificar isso, como ocorreu na Itália, né? Inclusive estão fazendo um filme agora sobre o Vesúvio, né? Vesúvio, agora estou em dúvida do nome lá da cidade da Itália, que foi toda coberta. Mesmo assim é uma petrificação diferente, porque é uma decomposição pela queima, né? Aqui nós temos uma petrificação já mais real. Se alguém puder, me lembra o nome lá da cidade na Itália que ficou por baixo, né? Que ficou aí soterrada, escombros, inclusive um casal se abraçando, né? Mãe com filho. É muito interessante. Estão fazendo um filme, uma produção sobre este caso. E vamos continuar aqui. Pompeias, isso aí. Carlos me salvou a vida. Mais uma imagem, mais uma possibilidade ali de uma construção não natural. Isso tudo ampliado é que a gente consegue ver realmente que a coisa é mais complexa do que o que a gente imagina, né? Só pegar aqui mais uma foto.
Ó, essa é a foto de Marte, né? A foto oficial divulgada de Marte. Essa bola vermelha. Essa bola vermelha é o que é divulgado para nós. Mas, estando lá, não é essa a realidade relatada por inúmeros pesquisadores. Então não temos a verdade mais uma vez divulgada para nós. Sempre costumam a quebrar aí a nossa possibilidade de aprender mais. Vou só tomar uma água e volto já conversando um pouquinho mais sobre isso, e depois vamos passar a catalogação e categorização de algumas naves já avistadas no mundo. Lembrando que hoje eu fiz uma pergunta no início, para quem está chegando nesse momento, vou repetir a pergunta. Tivemos vários aí palestrantes, né, vários convidados, tivemos a Bel Marduk, tivemos o Gevaerd, tivemos também o Chico Penteado, tivemos o André comentando sobre as pesquisas dele. Quais são as dúvidas? O que ficou dessas entrevistas? Você quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta não foi respondida? Tivemos o professor Fábio também, lembrei aqui agora. E confirmado já o professor Laércio Fonseca, tá ok? Professor Laércio Fonseca, eu já conversei com ele. Bem, primeiro, vamos começar do começo, né? Porque muita gente pensa que a coisa é agora. Conheço o professor Laércio Fonseca há anos. Conheço o Gevaerd há anos. Conheço essas pessoas há bastante tempo. Participo da ufologia desde os meus 18 anos de idade. Ou seja, praticamente 30 anos que eu vivo esse mundo, tá ok? E essas pessoas todas já sabem da existência da Rádio da Terra. E aos pouquinhos eu vou chegando, vou convidando, né? Eu passei uma temporada aí sem convidar muitas pessoas pelos problemas que nós tivemos aqui com os programas, né? Que está relativamente estabilizado isso. Ainda não está 100%, mas está relativamente sob controle. Estou mudando, eu mesmo estou investindo aqui para mudar aqui alguns softwares. Fiz uma geral aqui essa semana, alterando diversos fatores. E como nós não atingimos ainda nem 1/3 do necessário para adquirir um novo computador, então, pelo jeito, nós vamos ter que apelar, no bom sentido, para outras formas. Vamos nos inscrever no projeto Catarse, sugestão da Benê, para que a gente consiga ter uma máquina e recursos aqui de primeira linha para todos da Rádio da Terra. Já que a maioria, né, nós temos lá no grupo Rádio da Terra mais de 300 pessoas. Era muito simples. Se cada uma dessas pessoas fizesse uma contribuição pequena, coisinha de nada, mas se todos fizessem, nós poderíamos ter equipamentos aqui fantásticos. Mas isso não ocorre, então depende da doação de poucos, e às vezes poucos. E pessoas que nem entram no chat da rádio, às vezes doam mais do que aqueles que simplesmente falam, né? Às vezes até reclamam alguma coisa e não participam. E claro, cada um tem a sua possibilidade, e tudo é bem-vindo, tudo é aceito. Como isso é nosso, então que a gente possa cuidar disso. Mas já que não fluiu de uma forma, nós vamos encontrar aqui outras formas de fazer fluir. Então eu informei que o que foi arrecadado será investido em um novo microfone, para termos 2 reservas para quando tivermos convidados ao vivo aqui. Um microfone relativamente bom, profissional, de nível, né, de locução, custa em torno de R$250, R$300. E é o suficiente para nós aqui, porque os microfones top mesmo, esses que nós temos em rádios que tem aquele aquário, né, custam R$2, R$3.000, apenas um microfone. Vocês têm noção disso? Não é esse nível que nós vamos chegar nesse momento, um dia quem sabe, mas um microfone bom, razoável, aí de R$250, R$300 é o que nós estamos preparando para investir aqui.
e divulgação da Rádio da Terra com o dinheiro arrecadado para que venham mais pessoas, que tenham mais e mais e mais sempre, e assim as colaborações poderão ser aí relativamente, pelo menos para quitar as despesas mensais que nós temos com essa rádio que é totalmente sem fins lucrativos, é algo para nossa evolução, para nossa sabedoria, para aumentar aí o nosso bate-papo e ajudar pessoas. Essa é a nossa finalidade, e que chegue aqui quem entenda e quem tenha esse coração para isso. Voltei, amigos, estou dando uma lida aqui no chat. Fizeram pergunta, né, em relação a se eu entrevistei se eu convidei o professor Fábio Del Santoro, né? Então sim, ele já está convidado, já enviei e-mail, já deixei recado no Facebook, se não me engano 3 ou 4 vezes, eu tenho aqui arquivado e até o momento eu não tive resposta alguma, tá? Então é só isso que eu posso falar para vocês. Já enviei e-mail, já deixei recado no Facebook e não houve resposta alguma. Eu até gostaria que vocês não comentassem, né, particularidades sobre isso, porque a gente não sabe o que acontece. E sei lá, cada um, a pessoa também não é obrigada a responder. A única coisa que eu sei é o seguinte: a partir do momento que você tem um endereço eletrônico, é exatamente igual você tem um endereço na sua casa. Se você recebe uma carta, né, você precisa responder. Se tem pessoas que te procuram, você precisa dar uma satisfação. E se você não dá uma satisfação, então que não tenha, né? Deleta o e-mail, deleta o Facebook, melhor não ter, a menos que a pessoa realmente não queira responder. Mas eu não estou falando isso especificamente do Fábio Del Santoro, esse eu não o conheço pessoalmente, né? Só conheço alguns vídeos dele que achei muito interessante. É apenas uma observação para todos nós. Isso serve para nós também, tá? Se você tem Facebook, responde, né? Você pode até demorar, ninguém é obrigado a responder. Ou então não tenha Facebook, saia da internet e não responda, porque a partir do momento que você tem, você está dizendo: eu estou aqui. Então as pessoas vão querer entrar em contato. Nem que seja para você falar: não quero, não estou afim, não me perturbe, saia daqui, não dá, não posso, estou ocupado, estou viajando, etc, etc, etc. Então, eu acho que isso já define muitas coisas, né? Mas sabemos que muitas pessoas têm N problemas aí. Vários convidados que eu conversei ou estavam doentes, ou estavam viajando, ou não podem dar entrevista nesse momento devido à sobrecarga, etc, etc, etc. Tá? Olha, tudo é possível. Tudo é possível. Mas eu duvido que um desses tenha menos tempo que o Gevaerd. Tá? Eu duvido que uma dessas pessoas que nem respondem aos nossos convites tenham menos tempo que Gevaerd, que veio fantasticamente e humildemente bater um papo aqui com a gente, preparando a viagem para o exterior no dia seguinte, entrevistas em grandes rádios, com tudo aquilo que ele movimenta. Então aí você sabe, né, quem é o quê. Professor Laércio Fonseca também é super requisitado. Não demorou 5 minutos para ele me dar o retorno, tá? Ele já sabia sobre a rádio, mas eu não o havia convidado ainda, eu só falei: montei aqui, estamos aqui. Ele falou para mim na época: nossa, Celso, que legal, também estou montando um monte de vídeo. O Laércio me responde tudo que eu pergunto. E daí eu não convidei, porque ele estava montando montando áudio, né, refazendo o site. Eu falei: opa, daqui a um tempo eu falo com ele e faço o convite. Aí, como surgiu a oportunidade anteontem, eu falei na hora, 5 minutinhos, e já respondeu: tô dentro, vamos só combinar o dia. Então é só realmente ver agora o dia que ele pode, tá? Enviei também o convite para o Ouro, que é o presidente da Eubiose. Esse não respondeu até o momento, tá? Enviei na mesma hora para ele e para o
professor Laércio Fonseca o convite. O professor Laércio Fonseca respondeu em 5 minutos. E o Jorge Ouro ainda não respondeu. Tá ok? Vamos aguardar, porque essas pessoas que têm atividades e compromissos viajam muito, às vezes pode estar no exterior, né, fora, não tendo acesso à internet, alguma coisa nesse sentido, o que é difícil, né, mas hoje em dia se tem acesso em todos os lugares, mas não podemos julgar em absoluto, tá ok? Então é isso, eu coloquei aqui que falaram que o Chico é humilde, que o Chico e o Santoro não se batem. Sim, inclusive tem até essa entrevista, mas vejam, gente, nós não vamos entrar nesses detalhes. O que cada um o que cada um tem de briga com o universo, aí é problema de cada um. Nós na Rádio da Terra, nós convidamos pessoas que tenham alguma informação interessante para trocar conosco. Não significa que essa informação é real. Não significa que a informação que vão passar é o suprassumo, é a verdade, mas que nós gostamos de estudar, que nós gostamos de ouvir, de compartilhar, ver os diferentes pontos de vistas. E aí a gente pode traçar a nossa própria forma de ver, e nossos estudos aqui nós vamos realmente vendo, e vocês vão perceber que a Rádio da Terra vai ser uma peneira muito interessante, porque como nós não temos vínculo com ninguém e nós não temos também problema com ninguém, cada um vai vir, vai passar aquilo que pode ajudar, aquilo que pode nos evoluir, e nós vamos aprender um pouquinho com cada um, tirar o que tem de bom de cada um. Se tiver alguma coisa não boa, a gente deixa de lado e vamos estar cumprindo a nossa missão de elevação, ok? Então, se essa briga entre o Chico Penteado e o Fábio aí não nos compete, não tem nada a ver conosco, porque aqui nós falamos sempre sobre elevação. Mas é interessante saber que há isso, né, que há esse conflito, justamente até mesmo pela seriedade e que cada um tem no seu ponto de vista, né? Se um acredita que o reptiliano é algo nocivo e tem experiências com isso, obviamente ele não vai curtir nem um pouco o outro lado que se diz. Mas tudo isso ainda é teoria. A pessoa chegar e falar, puxa vida, às vezes dá vontade de falar, né? É que eu tenho certo receio de falar algumas coisas e machucar um pouco, às vezes, crenças que vocês mesmos aqui possam ter. Mas quando você chega e fala, puxa, eu vi, eu canalizei, eu entrei em contato, olha, pode ser uma história linda e maravilhosa, mas enquanto esses seres não se mostrarem no plano físico, porque nós estamos no plano físico, é apenas uma história, uma ficção, uma teoria. Não dá para ninguém entrar de cabeça nisso, porque quase todos que entraram de cabeça nisso afundaram. Seja no 2012, que o povo lá do calendário Maia, né, já na época queria me ver correndo da frente deles, porque eu cutuquei todo mundo e mostrei que nada daquilo era real. Mostrei isso, fiz palestras internacionais com isso e falei, não é isso, não é assim, não vai rolar nada, 8 anos antes e nas proximidades também. Então o povo está viajando muito, a gente precisa ter mais pé no chão. Por isso que nessa hora eu gosto da simplicidade, eu gosto da alegria. O Chico é uma figura independente, né, do que algumas pessoas falam sobre ele. Eu gosto muito do Chico por ele ser autêntico, ele é o que ele é, e a gente precisa disso, de pessoas autênticas. E vou dizer algo mais aqui, uma frase de Samael Aunveor, mestre gnóstico. Ele fala que é muito mais fácil converter um demônio em anjo do que uma pessoa comum. Tá? Claro, não estou me referindo ao Chico, tá? De repente o Chico tá ouvindo aí, o Chico está sempre por perto aqui, gosta de você, mas não estou me referindo, apenas pegando o gancho aqui, não tem nada a ver com você. Mas vamos supor que ele seja, que o professor Laércio, que eu gosto bastante também da lógica dele, conheço o Laércio pessoalmente, já estive no ashram dele, pessoa fantástica, gente.
E vamos supor que sejam mesmo aí os magos negros que estejam nos enganando. Gente, é muito mais fácil uma pessoa dessa fazer coisas boas e fazer o que precisa ser feito do que o morno, do que aquele que só fala, do que aquele que fica só em cima do muro e não se define por nada e não quer fazer nada, não quer botar a mão ou o pé, né, na estrada e realmente partir para algo sério. Então esse é o recado. Não adianta blá blá blá, não adianta falar palavras bonitas. A gente precisa realmente ir na prática da coisa. Eu vou só dar uma olhada no chat aqui e volto já. Boa noite, Ayrton. Vi aqui o Ayrton agora dando a sugestão do professor Ernesto Bono, de Porto Alegre. Eu vou pedir uma coisa para vocês, que é a seguinte. Obrigado, Ayrton, pela sugestão. Eu comentei isso a semana passada. Se vocês puderem entrar em contato com essas pessoas falando, olha, seria muito legal se você pudesse participar de uma entrevista na Rádio da Terra. Tá, eu tomei a decisão de que pessoalmente eu não vou convidar mais ninguém. Há 5 meses eu convido muitas pessoas e 80% sequer dão resposta. Então, independente do que esteja acontecendo com essas pessoas, é o que eu falei, se você tem endereço de e-mail, se você tem site, você precisa cuidar disso. Isso é respeito, tá? Não adianta falar que está ocupado, não adianta. Se você tem, você respeita ou coloca alguém para cuidar, ou então você deleta. Tá? Isso é lógica, isso é até marketing, é propaganda, isso é profissionalismo, isso é tudo. Agora, se você não responde, é porque você está ignorando ou porque você está numa complicação danada. E se você está numa complicação danada, então como é que nós vamos poder confiar naquilo que você fala? Entendeu? A coisa é muito séria, a coisa é muito direta. Ufologia, misticismo, espiritualidade é sério. Não é falar blá 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 e não dar conta daquilo que fala. Por isso que às vezes o povo some daqui, né? Tem gente que some. Mas voltando aqui ao... que às vezes eu me empolgo. Ayrton Zuboski, obrigado, meu irmão, obrigado pelo toque. O professor Hélio Couto também já está sabendo, ele não responde também e-mails, ele não responde quase nada, o professor Hélio Couto. Inclusive ele nem está atendendo mais presencialmente lá no Instituto Mahat, agora é tudo virtual, né? Deixa lá a carta que ele responde. Então é outra coisa também que às vezes a gente fica pensando muito, mas as palestras do professor Hélio Couto são ótimas, excelentes. E então a minha dica é o seguinte, que vocês entrem em contato com essas pessoas falando da Rádio da Terra, aí ele vai se ligar, nossa, tem um ouvinte que está pedindo. Aí ele vai se interessar, aí ele vai dar uma resposta para você. Ah, sim, pode falar para entrar em contato comigo. Aí fica mais fácil, aí eu entro em contato com a pessoa, ele já está sabendo. Então quando tem ouvinte, a pessoa pedindo, a pessoa se liga mais, né? Quando não tem, eu não sei o que acontece com essas pessoas, que eles ficam meio esquisitos, né? Então bem, deixa para lá. Mas é mais ou menos isso. Então a ideia é essa. Se você quer alguém, não fale para mim, tá? Vá e fale direto com a pessoa e vê o que a pessoa te responde. Aí você passa para mim. Apesar de que, né? Isso também ontem, por exemplo, a nossa querida amiga Karina, que pelo menos estava aí, não sei se está indo, ela falou de uma pessoa, falou, eu falei, olha, uma vez eu já entrei em contato com ele por outro motivo, na Rádio da Terra nem existia ainda. O cara não respondeu nada, né? Ele parece sei lá. Não dá pra falar. Mas eu achei estranho, né? Aí depois fiz o primeiro contato, falando que ela não, tá bom, beleza, dia tal, vamos lá, combinou, sumiu. Não deu resposta, não deu retorno, nem explicou, olha, vamos mudar de ideia, vamos mudar de data. Nada, simplesmente deletou. Então isso é falta de respeito. E falta de respeito, não adianta, por mais bonitinho que você fale, por mais legal que você seja, tá? É falta de respeito. Aconteceu um problema uma vez com o nosso amigo Amir, né?
problema grave, e com o Fábio também, não Fábio Del Santoro, né, professor Fábio Oliveira, e que eles não puderam comparecer. O Fábio no dia seguinte colocou a declaração lá do que houve com ele, o problema lá de raio na casa, que queimou tudo, nem o telefone funcionava. O Amir também, um problema grave que ocorreu com ele. Ambos pediram desculpas na rádio. E aí nós vamos conhecendo o caráter. E por que eu estou falando sobre isso? Tá? A gente nem precisava falar sobre isso, mas porque a nossa casa precisa ser bem cuidada. A nossa casa é a terra. E se os seres lá das outras dimensões verem essa bagunça toda que nós somos com a gente, conosco mesmo, né? Cara, opa, oi, Ayrton, curti, meu irmão. Newton Schultz também já está convidado, tá? Muito fera. O Jorge Ouro está convidado, o Newton Schultz está convidado. Então já vi que você também tem essa linha aí chique, né, de pensamento dessas pessoas. Todos estão convidados para engrandecer aqui o nosso espaço. E espero que eles aceitem, porque realmente eu gosto muito das palestras dele. O Newton Schultz, então, é totalmente técnico, didático, na hora é papum, é ágil, né? Não tem enrolação nenhuma. São essas pessoas que fazem algumas coisas fluírem na Terra, e eu gosto muito, muito, muito deles. Tá? Então não adianta o pessoal falar de Chico Penteado, que é isso e aquilo, que o professor Laércio é isso e aquilo. Não adianta, são pessoas simples, são pessoas humildes, que estão aí, que estão fazendo, estão querendo esse contato, estão passando coisas realmente bacanas, estão mesmo que de vez em quando tenha detalhes que um ou outro pode não concordar, mas estão passando informações e fazem parte da nossa vida, de alguma forma fazem parte da nossa vida. Assim como pessoas que são aí tidas como papas e mestres, se a gente for olhar, né, olhar a fundo, eu sou craque nisso, eu vou falar, pô, mas esse cara é papa e mestre e está fazendo tal coisa? Né? Não é bem assim, né? Então, esse é o recado que eu tenho. Quer convidar alguém? Convide, tá? Eu já convidei quase todas essas pessoas mais famosas, já entrei em contato e poucos respondem, tá bom? Então faça o convite você e depois me passa o que eles falaram para vocês, tá bom? Eu preciso desligar um pouquinho aqui a minha conversa. Hoje o tema o tema da quarta-feira sempre é a ufologia. Não trouxe um tema especial hoje, que normalmente eu deixo para convidados, né? E quando não temos convidados, nós abrimos para diversas discussões ufológicas e tecnológicas. No início eu coloquei um vídeo sobre holografia, para ver como que isso está sendo hoje já feito num nível avançado. Depois eu mostrei as fotos, né, de Marte, que foram coletadas da NASA, algumas colorizadas, para que a gente veja que há muita coisa sendo descoberta em Marte, não humana, né? Ou melhor, humana e não natural, ou seja, há vida em Marte. Por várias formas de análise, sabemos que realmente há vida até hoje em Marte, e provavelmente muito mais antiga até que a nossa aqui na Terra. Então hoje o bate-papo está sendo sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou entrar com as categorias, né, de naves já desenhadas aí, diversas classificações. Eu vou só desligar um pouquinho aqui o microfone para eu poder ler o que vocês estão comentando no chat, que isso faz parte da nossa noite, ok? Já volto. Mais nomes surgindo aí, né? Obrigado pelas sugestões. Alguns depois eu converso com vocês à parte, tá? Existem detalhes aí que precisam ser esclarecidos, mas obrigado pelas sugestões aí. Luiz, você falou do Scortese, né? Como você já teve bastante contato lá com os projetos dele, se você puder dar um toque, né? Lembrando, não adianta eu colocar os nomes aqui, porque todos esses, com exceção aí de um ou dois, que eu não convidei, né? E talvez não convide, o restante já está
estão todos convidados. Scortese realmente eu não convidei ainda. Eu acho muito bacana as palestras dele, né? Apesar que eu fico mais confuso do que esclarecido com aquilo que ele fala, apesar de ser muito bem encaminhado, né? Muito interessante. E é uma loucura, é uma bagunça a visão que ele... Não a visão que ele passa coisa de uma forma fantástica, tá? O Scortese é maravilhoso a forma com que ele fala, mas a bagunça que é a Terra no ponto de vista do Scortese é uma coisa que me deixa mais confuso do que animado, tá? Se for real isso, meu Deus, eu desisto, eu desço do trem. Mas ótimos, é uma pessoa que deve ser muito interessante pra gente bater um papo aqui, vale a pena com certeza. Se você puder fazer o contato, essas pessoas que vocês estão sugerindo, por favor, se você tem um contato, ou se você quiser dar um toque, vai ser muito mais interessante fazer por este e-mail, tá? E lembrando que essa é a Rádio da Terra, para o povo da Terra e para todos os povos. Não há tempo para isso. A hora que puder, a hora que quiser, aqui está, ok? Estamos à disposição das pessoas que queiram divulgar, que queiram falar assuntos para a evolução humana. É isso. Pessoas que vão apenas criticar o outro não tem espaço aqui, tá bom? Pessoas que entram apenas criticando, colocando o seu ponto de vista que o outro não pode ou que o outro não é. Isso não é a nossa frequência. Temos que isolar isso. Vou preparar um dia somente sobre a Lua, porque se a gente começar agora não vai dar para terminar, porque a Lua é muita coisa. Eu vou finalizar a minha proposta de hoje, que eu havia comentado, né, sobre Marte, e depois sobre as tipologias alienígenas, as tipologias tanto dos OVNIs quanto dos aliens. Nós já falamos isso há um tempo atrás aqui, relacionado às tipologias das pessoas, né, desses seres. E hoje eu quero passar aqui também. É fácil de vocês encontrarem na internet, mas nem sempre a gente discute sobre isso. Então olha aí, quantas imagens, quantas formas diferentes já foram catalogadas. Então é interessante a gente saber que isso tudo é estudado já há muito tempo, com bastante seriedade, e que prova que não há apenas um tipo, né, apenas uma raça de seres que vem aqui, né, já que existem formas diferentes, existem funções diferentes e tecnologias diferentes. Então isso é bem interessante também para a gente ver. Estou postando aí para vocês, né, algumas imagens. Então olha só a primeira imagem, que está um pouquinho menor, mas se você clicar vai ampliar na tela, que tem desde os OVNIs prato, né, tipo prato, padrão, até OVNIs que parecem com esses aviões mais modernos que nós temos aqui, os stealth da vida, outros que parecem uma flor, aqueles que são forma de chapéu, aqueles que são forma de charuto, formas triangulares, formas cônicas, formas de copo, formas de xícara, formas ovaloides. Então, é uma variedade de formas de acordo, provavelmente, com a origem desses povos, né, de onde eles vieram. E um dia eu vou mostrar as imagens aqui que o Antônio Vieira desenhou daquilo que ele viu nos outros planetas e de diversas naves diferentes. Eu vou postar aqui para vocês imagens feitas pelo próprio punho do Antônio Maranhão. Vocês vão ver que também é algo muito interessante. Vou passar aqui um mapa. É um mapa que está restrito aos Estados Unidos, de lugares com maior ocorrência de avistamento nos Estados Unidos. Então olha que interessante esse mapa, né, que nós temos ali na região central menos ocorrência, e nos extremos, né, perto dos mares, olha que interessante, sempre mais perto dos mares nós temos as maiores ocorrências. Perto dos mares, perto dos grandes lagos, as maiores ocorrências sempre estão mais focadas para essas regiões, né? Por isso que existe também uma teoria
não é bem uma teoria, mas é uma pesquisa que afirma que a maior parte dos UFOs realmente não são UFOs, são OSNIs. UFO é objeto voador não identificado, de OVNI, né, objeto voador não identificado, e OSNI, com N de nariz, é objeto submarino não identificado. Então existem os voadores e existem aqueles que não são os voadores, aqueles que voam também, claro, né, mas que saem, eles emergem. E aqui agora eu vou postar algumas classificações, imagens realizadas da tipologia desses seres que já foram avistados. Então aí você tem uma ilustração. Nós temos aqui uma ilustração mais completa, uma ilustração grande. Olha só que interessante essa ilustração maior que eu coloquei aí nesse momento. Alien Timeline, né? Para vocês conseguirem acompanhar, vai ser bom clicar na imagem, né, que você vai poder ler o que eu estou falando aqui. Então olha só, em 1947 foi o início, vamos assim dizer, início oficial das maiores aparições, juntamente com a guerra, né, pós-guerra nuclear. Foi onde começou a aparecer com mais intensidade, ou pelo menos na mídia, né, porque eles aparecem aqui há séculos, há milhares de anos, não agora, mas pelo menos foi a partir dessa época que tudo começou de uma forma mais intensa, ou pelo menos de uma forma mais divulgada na mídia. Então nós temos ali os pequenos homens verdes, né, como que eram descritos. Depois em 51 já apareceram uniformes com capacete. Depois nós temos ali os contatados, né, seres humanos levados pela luz. Temos aí formas de monstros, diversos tipos de fenômenos ocorrendo. Depois nós temos lá em 1963 os cíclopes, né? Foram vistos diversos seres com essa fisionomia do cíclope, com um olho no meio da testa. Em 65 começaram a aparecer robôs controlados, robôs aparentemente humanizados. E depois nós temos lá em 1970, 71 os gigantes, né? Os ciclos também eram gigantes, mas em 71 que apareceram mais essa raça gigante. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Em 72 para 73 os insetoides. Olhem o desenho dos insetoides, seres semelhantes a insetos. Temos ali 74, um Frankenstein, né? Monstros, seres com forma de monstro. Em 75 foi a famosa abdução do Travis Walton. Inclusive ele vai estar aqui no Brasil. A data, não lembro agora a data, mas lá no programa do UFOS, né? Que tem essa característica dos greys. Isso ocorreu em 1975, um dos casos mais famosos do mundo. Olha lá em 78, o que tem em 78? Temos aí as formas reptilianas, os famosos reptilianos começaram a aparecer. Agora, por que começaram a aparecer somente em 78, né? Então, de vez em quando tem umas perguntas, ninguém falava em reptiliano. Nunca se falou em reptiliano. Aí de repente vem e começa a falar. Então eu também deixo uma pergunta: será que realmente existe reptiliano? Será que isso tudo que se fala é verdade, ou é uma coisa localizada, ou de repente até uma lenda? Em 83 começaram os homens lagartos, né? Em 1990 os greys explodiram, né? Febres, os filmes, etc e tal, começaram aí a despontar de forma assombrosa. Muitos casos, muitas abduções. Aqui não tem, se não me engano, aqui 77, deixa eu ver. Não tem, 77 houve o caso Carran, né? 76, 77. O caso Carran brasileiro, por humanoides parecido com nós, humanos,
né? Cabelos diferentes, olhos amendoados, pele amorenada. E existe também alguns seres que não estão aqui bem nitidamente reportados, são aqueles loiros, né? Os que parecem até com mulheres, cabelos compridos, loiros. Aqui em 92 tem uma imagem parecida com eles, mas aqui é só uma catalogação que é interessante a gente ter relacionado a esses estudos, né? De tudo que já apareceu, tudo que já foi pesquisado aqui no nosso planeta. E a última imagem que eu vou colocar nesse momento é essa aí, que mostrando a altura, né? Olha a diferença de altura, um do lado do outro. É muito interessante, né? Muito interessante. Desde os robóticos aos grandões. E aí vocês vão ver que aquele esquadrão lá, os quatro fantásticos, né? O quarteto fantástico, que os super-heróis, não é isso aí? Será que todas as lendas, os revistas em quadrinhos não surgiram daí? Vou dar uma olhada no chat e volto daqui a pouco. Pergunta aqui do Jairo, eu tô vendo de baixo para cima, depois eu vou chegar lá para cima, se os insetoides existem, e o Carlos falando também de não ter um corpo para confirmar, né? A gente tem vídeos aí na internet, mas a gente não sabe hoje se é real ou se não é. E olha, logicamente, pela lógica, não deveriam existir insetoides. Pela lógica, seria irracional existir um insetoide dessa forma. É irracional pensar nisso. Não tem evolução alguma, não tem praticidade alguma. Imagina um insetoide dirigindo uma nave, gente, com aquelas mãos daquele jeito, sem mão, sem tato, sem garra, sem forma de andar. Tem hora que a gente vai precisar. Eu acho que vai chegar o momento que nós vamos precisar e falar assim, ó, para tudo. Tudo isso é lorota, tudo isso é mentira, tudo isso é viagem. E vamos ver somente o que é real que aconteça na minha frente. A fenomenologia que eu sempre falo para vocês. Enquanto vocês não aparecerem aqui, não adianta ficar imaginando, viajando na maionese, porque isso tudo pode ser tanta viagem, e nós sabemos que os próprios governos inventam histórias, e claro, todas as histórias são baseadas numa possível realidade, não da forma que eles colocam. Então, olha, recado final pra gente finalizar aqui a nossa noite hoje. Depois eu vou ficar lendo o chat e vou respondendo pra vocês, tá? Recado final: não importa. Claro, aqui a gente estuda, é gostoso, pode perguntar à vontade, mas lá dentro do coração, eu digo isso porque às vezes a gente fica em conflito, né? Caramba, quanta coisa, quanta informação, será que é verdade, será que não é? Então esse é o recado para o seu coração. Não importa. Não se ligue com isso. Vamos fazer o que nós temos que fazer. Semelhante atrai semelhante. Então seja melhor para você atrair melhores oportunidades, melhores seres evoluídos, melhores seres de consciência. É isso que nós precisamos. Um dia, quando tivermos uma consciência maior e ampliada da realidade, nós vamos poder saber se é verdade ou não. Se nesse momento eles não estão se apresentando a nós diretamente, então podemos fazer assim. Enquanto isso não ocorrer, eles não existem. Mesmo que existam. Mas se não se apresentam para nós, para que eu vou ficar quebrando a cabeça com eles, né? Então vamos assumir que nós somos seres da Terra. Vamos assumir que nós temos uma identidade e que se essa turma está vindo aí, eles só fazem bagunça porque a gente não tem organização. Vamos assumir que quando a gente organizar, eles vão precisar se reportar diante de nós. Então já começa a assumir isso para dentro de você. Já começa a assumir isso, que você é um ser da Terra, cumprindo a sua missão da Terra, e aqui você está. Encarcerado ou não, aprisionado ou não, por algum motivo aqui nós estamos. Então vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa terra
e que aí então esses seres vão passar a nos respeitar. Enquanto convivemos em bagunça, em especulação, essa Babilônia vai continuar solta e a gente vai continuar sem informação alguma. O segredo já foi dito. O segredo está na nossa união. Quando o humano se unir, querer participar realmente da Terra, a gente cresce. E olha que interessante, eu recebi um recado hoje do meu amigo, irmão Flávio Marcondes Veloso, professor, ele faz parte do colegiado budista, tem contato direto com os budistas tibetanos. Inclusive a última vinda do Dalai Lama ao Brasil foi organizada por ele e pelo colegiado. O Dalai Lama ele viria ficar aqui na casa de Cunha junto conosco, tá? Ninguém sabe disso, mas quem organizou tudo isso foi, né, essa organização do Colegiado Budista Brasileiro, em nome do nosso irmão Flávio Marcondes Veloso, que encabeçou a vinda dele para o Brasil. Só não conseguimos trazer ele para casa aqui de Cunha, uma casa, né, aqui que temos, devido ao tempo. E na época a China estava com propostas terroristas, né, e precisávamos de um helicóptero para trazê-lo para cá, para evitar o transtorno da Via Dutra. Mas a ideia já estava lançada, ele já tinha aprovado, mas a comissão e o tempo é que não permitiu, mas iria ficar um tempo aqui conosco. Porque nós temos sim essa conexão direta com os ancestrais do budismo tibetano. Nem sempre falo isso, não dá para falar isso, porque aí demanda outras coisas, né? Porque nós não somos esses que batemos no peito e falamos eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou simplesmente eu da Terra, ponto final. Mas de vez em quando é bom que saibam que nós temos contatos, né? E que são contatos de uma forma mundiais, não são apenas locais. E o Dalai Lama ontem passou uma mensagem para o Flávio, e que ele já me transmitiu diretamente hoje. E a mensagem eu vou postar agora aqui no chat para vocês, que é a seguinte, e tem a ver com isso que eu falo em relação à nossa responsabilidade com a nossa casa, com a nossa terra. E a mensagem é: os problemas mundiais não são mais meus. Palavras do Dalai Lama, tá? Os problemas mundiais terão que ser resolvidos pelas novas gerações neste atual século XXI, na medida em que vocês se resolverem com respeito e consideração aos demais. Vocês serão muito mais felizes. Então, é isso. Não importa se é ET, se não é ET, se é de baixo, se é de cima, não importa. É o único caminho. Isso eu posso afirmar para cada um de vocês. Não é nem saber se o fulano de tal quer vir dar entrevista aqui ou não, ou se ele está ocupado ou não. O único caminho é o respeito. Tá? Uma vez eu falei para vocês aqui na rádio, lembra daquela coisa da amizade? Quando eu convidava um amigo, ele não aparecia e nem falava por que não vinha. Eu falava, puxa vida, eu sabia com 6, 7 anos de idade que isso era a coisa mais importante do mundo. Alguma coisa falava isso para mim. E me dizia, olha, os seus amigos são somente aqueles que te respeitam. Alguma coisa falava isso de dentro de mim. Mas pequenininho, né, eu sentia isso, depois que eu fui aprendendo. Então a pessoa que gosta de você, a pessoa que é evolutiva, ela te dá satisfação, ela te respeita. O que não faz isso, esquece, não serve para a nossa vida na Terra. Então estou me despedindo de vocês agora ao vivo. Eu vou apenas responder aí no chat, lendo o que seja possível. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã com a nossa noite de espiritualidade. Terei novidades sobre oráculos. Até amanhã, obrigado.